Salve, salve, primeiro ano! Professor Rogério Pellegrini na área. E hoje a aula é melzinho para quem entregou o trabalho sobre Revolução Industrial. Vamos lá? Então vamos começar do começo. Primeiro, o que que é uma indústria, né? Indústria é toda aquela que pega uma matéria-prima e faz uma manufatura, transforma essa matéria-prima em um determinado produto. Mas o mais importante, o que é uma revolução? E aí, pessoal, já pararam para pensar nisso? O que é uma revolução? O que eu preciso fazer para transformar determinada coisa em revolução? Primeiro, transformar tem muito a ver aí com revolução mesmo, né? Toda revolução visa transformar algo, visa agregar, engajar as pessoas em torno de um ideal, em torno de um objetivo, em torno de um propósito definido para todos, visando uma mudança, uma ruptura com o que já tinha acontecido. E isso é a Revolução Industrial, uma ruptura com o sistema agrário que tínhamos antigamente para o sistema de manufatura. Mas vamos nos aprofundar sobre isso nos próximos slides. Vamos lá. Então, logo aqui, por definição, nós temos que a revolução industrial e o capitalismo, eles estão interligados, eles caminham juntos, eles se impulsionam mutuamente. Onde a revolução industrial é o período iniciado na Inglaterra, lá pelo século XVIII, marcado pela mecanização da produção, a industrialização em larga escala e a transição de uma economia agrária para uma economia urbana, gerando transformações sociais e econômicas profundas, enquanto o capitalismo é o sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, busca de lucro e livre concorrência, em que a produção e a distribuição de bens são reguladas pelo mercado, com empresas e indivíduos atuando conforme a demanda. E você deve se lembrar, ou melhor, você que prestou atenção na aula do Titio, deve se lembrar que a gente falou que o comércio triangular, lembra dele? Até caiu essa pergunta lá no Kahoot. O comércio triangular impulsionou a Revolução Industrial. Por quê? A gente tem até o esqueminha aqui do lado, olha, o comércio atlântico favoreceu o acúmulo de capital e a expansão do mercado consumidor para os produtos ingleses. Vinha muita matéria-prima da América inglesa, né? E com esse excedente de matéria-prima e o excedente de mão de obra, que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente, não teve outra saída a não ser produzir. Então, essa produção em larga escala impulsionou a Revolução Industrial, beleza? E quais eram essas matérias-primas, né? Basicamente, carvão, ferro e madeira. O carvão, que era o combustível para a primeira fase dessa Revolução Industrial, que eram as máquinas a vapor, o ferro, que era a base da indústria metalúrgica, e a madeira usada em construções e ferrovias. E a proximidade geográfica também, né? A questão geográfica da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que favorecia essa questão. Beleza? Vamos para o próximo. E aí, para juntar a fome com a vontade de comer, a gente teve aqui o papel das doutrinas protestantes, em que, segundo Max Weber, né, um dos pais da sociologia, vocês vão ver um pouquinho mais sobre ele aí no ano que vem, ele aponta algumas das causas que favoreceram o desenvolvimento do capitalismo e a industrialização, que, segundo ele, é a ética protestante. O que é essa ética protestante? São valores como disciplina, trabalho árduo, racionalidade e acumulação de capitais promovidos por essa doutrina, que acabaram criando uma mentalidade ao desenvolvimento econômico. A ideia de que sucesso material poderia ser um sinal de salvação e incentivou o espírito empreendedor a reinvestir os lucros, impulsionando o crescimento do capitalismo. E por fim, mas não menos importante desse contexto, que a gente já viu em sala de aula também, a Revolução Gloriosa, que formou essa monarquia britânica, né, em que o parlamento, ele, representado pela burguesia, ele levou alguns ideais que levaram a essa revolução industrial. Por exemplo, a garantia de maior estabilidade política, incentivando investimentos e inovação, o fortalecimento, a proteção da propriedade privada, essencial para o desenvolvimento econômico,
O estímulo a políticas econômicas que favoreceram o comércio e a indústria e a redução de barreiras à livre iniciativa, permitindo o crescimento do setor produtivo. Momento pause e responda. Quero ver quem é que está afiado agora. Deixem os comentários ali no chat, beleza? De que forma a monarquia parlamentarista britânica contribuiu para a Revolução Industrial? A. Concentrando todo o poder nas mãos do rei, que financiou diretamente as fábricas e indústrias. B. Implantando um regime socialista que distribuiu os lucros industriais entre a população. C. Garantindo estabilidade política, proteção à propriedade privada e incentivo ao livre mercado. Ou D. Criando um sistema econômico fechado, proibindo o comércio com outras nações para fortalecer a produção interna. Beleza? 30 segundinhos para vocês pensarem e colocarem a resposta no chat. Vamos lá. Parabéns para quem colocou a alternativa C. A monarquia parlamentarista britânica contribuiu para a Revolução Industrial, garantindo estabilidade política, proteção à propriedade privada e incentivo ao livre mercado. E esse, o próximo slide, eles caminham juntos, porque antes da Revolução Industrial, a Inglaterra passou por uma revolução agrícola, em que houve uma produção excedente de produtos agrícolas, forçando a mão de obra do campo, muitas vezes, a migrar para as cidades em busca de trabalho. Esse processo contribuiu para o avanço da industrialização, pois criou uma grande oferta de mão de obra disponível nas fábricas. E também as leis de cerceamento, que já vimos ali no trabalho, né, era um dos questionamentos propostos no trabalho que eu passei para vocês, que essas leis autorizavam o cerceamento de áreas que antes estavam sob sistemas de uso comum ou outros arranjos de propriedade, convertendo essas terras em propriedades privadas. Esse movimento também favoreceu os grandes proprietários rurais que conseguiram consolidar suas terras e adotar práticas agrícolas mais diferentes, voltadas para o comércio. E, por outro lado, muitos camponeses perderam seus direitos de uso das terras comuns, sendo forçado a migrar para a cidade e se tornar trabalhador agrícola assalariado. E a chegada desses pequenos camponeses de grande coração não foi fácil. Eles tiveram que lutar por salários baixos para sobreviver. Assim, a industrialização foi impulsionada pela disponibilidade desses trabalhadores, em conjunto com fatores como o desenvolvimento tecnológico e a acumulação de capital, favorecendo o crescimento ainda maior das fábricas. Exercício de fixação, esse aqui do Enem de 2010. Eu vou ler o texto ao lado e aí depois eu vou dar aqueles 30 segundinhos para vocês responderem, ok? Os cerceamentos do século XVIII podem ser considerados como síntese das transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na interrelação do campo com a cidade, e num primeiro momento também se vinculou à liberação de mão de obra. Então tá lá a pergunta do Enem, né? Outra consequência dos cerceamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o aumento do consumo interno, alternativa A. Alternativa B, congelamento do salário mínimo. Alternativa C, fortalecimento dos sindicatos proletariados. Alternativa D, enfraquecimento da burguesia industrial. Ou alternativa E,
desmembramento das propriedades produtivas. Mais fácil que andar para frente, né? Mas vamos lá, 30 segundos para vocês pensarem. A resposta no chat, ok? Parabéns para quem foi na alternativa A. Essa estava facinho, né? Muito fácil. Vamos para a próxima? Essa daqui da Federal de Roraima, de 2018. Entre as chamadas revoluções burguesas, destaca-se a Revolução Industrial. Sobre o tema, assinale o correto. A. Indica uma transformação gradual de substituição da força humana pela força de máquinas e ganhou intensidade na Inglaterra do século XVIII. B. Foi impulsionada diretamente pela descoberta das Américas no século XVI. C. Teve alcance limitado aos países do norte da Europa, chegando à América apenas no século XX. D. Chegou na França napoleônica, espalhando-se posteriormente para a Ásia e a África. Ou E. Foi um processo inglês que substituiu a força humana pela máquina, preocupando-se com a conservação dos recursos naturais. Essa também tá facinho, vai? Vamos lá, 30 segundos. Facinho, facinho. Vamos começar de baixo para cima, pessoal. Não é um processo inglês que substituiu a força humana pela máquina, muito pelo contrário, a força humana era muito necessária ali no maquinário da época. Não começou na França napoleônica e muito menos se espalhou para a Ásia e muito menos para a África, que a gente sabe que até pouco tempo atrás não era um continente industrializado. É, não teve alcance limitado aos países do norte da Europa, e chegando à América somente após o século XX. Ela foi quase que simultaneamente, logo após a independência da América do Norte, né, dos Estados Unidos da América do Norte. Já houve uma industrialização forte ali também no século XVIII. Não foi impulsionada diretamente pela descoberta das Américas no século XVI, foi impulsionada sim, a gente já falou sobre isso, mas não diretamente, né? Foi um dos fatores que contribuiu. E aí a alternativa correta, sim, indica uma transformação gradual de substituição da força humana pela força das máquinas e ganhou intensidade na Inglaterra do século XVIII. Fechado, pessoal? Então vamos lá. Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chame aqui no chat ou em sala de aula depois presencialmente. Porém, não deixem de fazer as tarefas do Tarefa SP relativo a essa aula. Lembrando que a presença de hoje está condicionada a isso. Então, corre lá agora, aproveita esse tempinho que a gente tem de aula e já faz a tarefa, que já deve ter subido lá para vocês, tudo bem? Muito obrigado, até a próxima!